Chegamos! Muito boa tarde, meu senhor. Muito boa tarde, minha senhora. Se achegue, porque a nossa sala de estar está à sua disposição. Obrigada por me permitir entrar aí na sua casa, estar aí, ó, na sua sala de estar, contando o que tem de melhor na nossa sala de estar. A sala de estar mais charmosa do nosso interior paulista. Ao vivo para as regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. São mais de 200 municípios abrindo as portas de casa para que o Chega Mais Interior chegue por aí, ó, levando informação, entretenimento, aquela desconstrução da sua tarde, abrindo a sua tarde com muita alegria e com toda a nossa prestação de serviço. Porque é exatamente sobre isso que a nossa sexta-feira vai ser banhada. Estamos aqui com uma sexta-feira de bênçãos e uma história de emocionar. Padre Orivaldo, da Paróquia Bom Jesus da Lapa, está aqui no estúdio. Ele retorna para falar da entrega da casa do Vando, lá no bairro Engenheiro Taveira, que perdeu sua moradia após um incêndio. E com a união da comunidade, hoje tem novamente um lar para morar. Nós vamos recordar essa história, falar do desfecho dela e ainda vamos falar da programação do Cerco de Jericó, que começa amanhã. E aí, ó, independente da sua religião, seguimos aqui para um momento de reflexão, de amor, amor ao próximo e também de boa energia para a nossa vida, não é isso, minha senhora? Então se achegue aqui para o nosso estúdio, porque é daqui que a gente vai levar essas boas novas para a senhora aí na sua casa, viu? Pega aí sua xicrinha de café, se aconchegue, porque nós estamos começando. E a gente começa como? Sempre dando risada, sempre vendo um videozinho de internet que a gente adora, que eu sei que vocês ficam olhando aí na telinha do celular, mas agora a gente vai ver aqui na telona. Aproveita, já manda aqui, ó, sua foto, já manda sua mensagem, manda aí a pergunta pro padre, vamos conversar com o padre aí de casa, QR Code no cantinho da tela, direciona a câmera do seu celular pra cá e bora curtir essa tarde com a gente. Tá chegando aí, bombando nas redes. Ó, a gente começa com amigos camaradas. O que são amigos camaradas? São aqueles que se identificam com o outro, não é mesmo? Aí tem uns amiguinhos camarada de penteado. Sabe as cria quando a mãe arruma os cabelos? Que fica como a mãe quer, mas a cria quer de outro jeito? Jesus! É, Jesus mesmo! Olha só esses dois se identificando. A mãe não quer, ó, põe de novo. Olha lá. Arrumadinho. A mamãe não quer o cabelo. Quer arrumadinho o cabelo. Olha lá. Parecidinhos, ó. Ó, coisa fofa. Fofura. São camaradas, amiguinhos camaradas. Aí, padre, eu quero te perguntar uma coisa. A honestidade, ela é muito importante na vida da pessoa, né, padre? Com certeza. É, temos que praticar a honestidade todos os dias. Todos os dias. Exatamente, senão dá ruim, né, padre? Isso mesmo. Ó, essa mãe aqui foi testar a honestidade da filha. Deu ruim pra filha, tá vendo? Pratique a honestidade, seja honesto, porque dá ruim pra você, olha só. Alexia, me ajuda aqui, minha filha. Mamãe fez um exame de vista, eu não tô sabendo identificar qual que é a nota de 100, qual que é a nota de R$2. Vê aí pra mim, qual que é a nota de 100? Essa aqui é a nota de 100. Qual que é a nota de 100? Essa. Essa aqui? Então me dá essa aqui, minha filha. Leva R$100 pra você comprar lanche na escola, tá bom? Viu só? Põe de novo pra senhora entender, olha só. Me ajuda aqui, minha filha. Mamãe fez um exame de vista, eu não tô sabendo identificar qual que é a nota de 100, qual que é a nota de R$2. Vê aí pra mim, qual que é a nota de 100? Essa aqui é a nota de 100. Qual que é a nota de 100? Essa. Essa aqui? Então me dá essa aqui, minha filha. Leva R$100 pra você comprar lanche na escola, tá bom? Viu? Vai querer ser esperta? A mãe é mais esperta, viu? Só teste de honestidade. Cheque pra mãe. E ela ficou, viu? Foi querer dar uma desperta, né, padre? Exatamente. Se saiu mal aí. Agora, a senhora tá sabendo dessa nova trend aí da Farma Aura. Se você tem uma criança, um pré-adolescente em casa, a senhora deve estar vendo eles dançando assim, uma modinha tanto quanto diferente. Essa moda, minha senhora, tá chegando lá no pet shop, porque agora até a Farma Aura tá canina. Olha só. Todo mundo quer saber como é que eu faço pra minha hora crescer. Arthur, como você faz? 6, 7, 6, 7, sai voando em qualquer.
Ai, que coisa fofa! Depois pergunta por que o doguinho fica tanto tempo no pet shop. Olha lá. O que fica fazendo no pet shop? Olha lá, olha lá. Como é que eu faço pra minha hora crescer? Arthur, como você faz? 5, 7, 5, 7, sai Coisa fofa. É a Farmaura, a moda. Nós vamos falar da Farmaura semana que vem aqui no programa, viu, minha senhora? Já aproveita, se os netinhos estiverem em casa, sexta-feira, final de férias, se os netinhos estiverem aí, pede pra eles dançarem, manda aqui pra gente. QR Code tá aqui no cantinho da tela. Pede pra dançar em casa, manda aqui pra mostrar, que eu tô curiosa pra saber como estão essas trends aí em casa. Aí, padre, eu quero perguntar pro senhor. O padre também entra nas trends, né, padre? Também. Né? E aí vai entrando nas trends, vai dançando com as crianças, pra trazer as crianças mais pra perto. Padre Orivaldo sabe fazer isso como ninguém. E olha só esses padres aqui, porque eles entraram na trend mesmo, olha só. Em uma casinha, uma casona, uma igrejinha, uma igreja, o amor. Ah, que fofo! Você viu, padre? Maravilhoso. Já podemos replicar por aqui, Olha, padre. Fica a dica. Ah lá. excelente. A gente vai gravar, vai mostrar pra senhora depois aqui. É isso, tem que entrar na trend, tem que ser trend boa, minha senhora. Nada de se tirar as crianças aí somente da tela, achando que só tem coisa ruim. A gente tem que trazer coisa boa mesmo e incentivar. Que bonitinha essa trend, viu? A gente vai replicar, vai mostrar pra senhora aqui depois. Ó, 1h da tarde, 13 minutinhos, já a gente volta, porque tem Padre Orivaldo contando história, tem programação de Cerco de Jericó, uma tarde cheia de bênçãos, boas energias pra senhora do outro lado da tela, viu? A gente já volta, estamos esperando por aqui. De volta com o nosso Chega Mais Interior dessa tarde de sexta-feira, o nosso Sextou, chegando muito mais perto aí, ó, da sua família, que abre as portas da sua casa para que a gente possa entrar, levando informação, entretenimento, aquela tarde muito mais divertida e hoje com prestação de serviço, contando histórias que emocionam. Nós vamos relembrar a história da família lá do bairro Engenheiro Taveira, que perdeu a sua casa em um incêndio e assim enfrentou diversas dificuldades. Eles recorreram à igreja, à paróquia Bom Jesus da Lápia, pedindo ajuda. E foi nesse momento que a caridade fez toda a diferença. Uniu pessoas dispostas a estender a mão ao próximo. Além das perdas materiais, uma integrante dessa família também luta aí para superar alguns traumas causados por essa tragédia. Uma história de fé, solidariedade e esperança que mostra como um gesto de amor pode transformar vidas. E aí, após alguns dias, tá? Nós estamos aqui, ó, recebendo o Padre Orivaldo para contar como que o desfecho dessa história, a união dessas famílias que hoje possibilitaram que essa família de Engenheiro Taveira tivesse novamente um lar. Ah, eu adoro contar história boa assim, Padre, que delícia receber o senhor aqui para contar essas histórias tão positivas. Fique à vontade. O padre já fica super à vontade aqui na nossa sala de estar e a gente adora. Eu recebo o padre na minha sala de estar, minha senhora, para levar ele aí, ó, para a sala de estar da senhora. E aí, independente de religião, vamos abrir o coração nesse momento para que a gente possa também incentivar outras histórias de ajuda ao próximo. Padre, muito obrigada por o senhor estar aqui mais essa tarde. Ana, muito obrigado. Eu queria registrar assim minha alegria porque aqui foi para nós o início de todo esse projeto. Eu me lembro que quando nós estávamos no processo ainda de fazer a limpeza do terreno, nós íamos aqui, fomos acolhidos e através do programa aqui nós recebemos muita ajuda. Por isso aqui eu estou para agradecer, sobretudo, a todos vocês que nos ajudaram direto e indiretamente. Eu fico emocionado porque estava assim, esse terreno cheio de mato, parecia que não teria uma solução.
A família havia perdido tudo, mas quando nós unimos nossas forças, a caridade, ela abre para nós as portas do reino dos céus, concretiza sonhos e nos faz realizar projetos. Portanto, foram muitas mãos que se uniram e olhar essa imagem é recordar o princípio. Foi exatamente aqui, nesse programa, que nós começamos a fazer todo o envolvimento das ajudas, e a vocês que nos ajudaram, vocês terão uma surpresa de ver o final dessa história. Padre, eu queria que o senhor contasse pra gente como que o Vando chegou até você e quem é o Vando na sua vida? O Vando, assim, nós regulamos a quase a mesma idade. Ele nasceu em Engenheiro Taveira, eu também, mas quando ele nasceu, ele era portador de uma deficiência. Então, a gente pequeno, nós tínhamos medo de ficar próximo dele, porque ele tinha um busto muito avantajado. E o pescoço não mantinha-se em pé e as pernas ele tinha dificuldade para caminhar. E a igreja então acompanhou ele em São Paulo, ele foi 4 vezes, fez cirurgias, ele melhorou muito, muito. E fomos acompanhando, estudamos juntos e agora nessa tragédia ele bateu as portas da igreja e disse, um dia nós sentamos juntos ao lado na sala de aula, nós comíamos juntos no refeitório, mas agora eu estou aqui com as lágrimas no rosto, precisando de ajuda. Eu perdi tudo, o que eu tinha era uma casa com minha família e hoje eu não tenho nada. Estou numa situação em que eu não tenho nada a que me apegar. Mas eu olhei para ele, primeiro eu abracei, eu acolhi e disse, Vando, eu sozinho não posso fazer muito, mas se a gente unir as forças, com certeza nós faremos algo por você. Mas a surpresa é a generosidade dos corações que foram se unindo, das respostas positivas que fomos encontrando. E assim nós alcançamos a melhor resposta. Estive com ele ontem tomando um café e ele dizia, eu ainda não acredito assim que o meu sorriso voltou e que o Senhor Deus enxugou as minhas lágrimas. Ai, que lindo de ouvir isso. Padre, eu queria quebrar um pouquinho protocolo, né, do que nós organizamos para esse programa e queria que o senhor contasse como que chegou para a sua vida a missão de ser padre. Eu estava ainda na catequese, eu me recordo, éramos um grupo de adolescentes da mesma idade e eu ia fazer a catequese. E não tinha nenhum catequista. E o padre, assim, insistiu muito no final da missa que alguém pudesse assumir essa missão de instrução da fé, de ensinamento. E uma senhorinha, depois da insistência do padre, levantou a mão e disse, padre, eu estou à disposição, só que eu tenho um problema. O padre falou, não, fica você, depois a gente resolve. E aí, então, ela começou a dar catequese para nós. E um dia eu encontrei ela chorando. Eu cheguei primeiro, né, no grupo que nós tínhamos. E eu falei, mas por que a senhora está chorando? Nós estamos tão felizes com a senhora. Ela sempre levava o filho junto. Ela disse, é porque meu filho não veio. E é ele que faz as leituras. Ela disse, sim, mas se a senhora precisar, eu posso ajudar. Ela disse, mas eu tenho um segredo que eu queria revelar para vocês. Aquilo que eu disse para o padre, eu queria falar para vocês. Vocês não sabem. Eu não sei nem ler nem escrever. O meu filho é que vem ler os textos, eu consigo falar da palavra, mas eu não consigo juntar as letras e ler a forma que as palavras dão. E então, ali, assim, foi para mim um chamado, porque eu disse, meu Deus, assim, o quanto eu poderia oferecer um pouco vendo essa senhora oferecer tudo. E ali tratava-se naquele dia do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde Jesus chama os discípulos a tornar-se servidores, a avançar para as águas mais profundas. Aquele evangelho tocou muito meu coração. Chegando em casa, eu partilhei com minha mãe. Minha mãe disse, olha, nós vamos interceder, orar, se for um chamado, Deus vai dar os sinais. Não conta para o seu pai, que ele não está preparado assim para isso, mas eu vou te acompanhar pelas minhas orações. E quando depois de todo um processo que eu fui ordenado, no dia da minha ordenação, o primeiro abraço foi nessa minha catequista, que não sabia ler nem escrever, mas soube muito bem nos ensinar o caminho do céu. E hoje aquele menino, ele tinha noção de que ele poderia servir e dar uma casa para uma nova família? Eu fico assim tão emocionado, porque assim, a casa do Vando, ela representou muito mais do que um terreno construído. Ela simbolizou uma dignidade muito grande, assim. A gente se abraçou de uma forma tão profunda. E uma palavra que ele me disse, Ana, assim, me fortaleceu muito, porque ele disse, eu terei uma eterna gratidão
à sua paróquia, à igreja, a todas as mãos que me ajudaram. Então, sinceramente, eu tenho 21 anos de padre, mas eu não imaginava assim, o quanto a união, a corrente do bem, quando nós propomos fazer algo, como Deus age tão grandiosamente em nós. Portanto, assim, quero dizer, Ana, que sinceramente, assim, eu tenho derramado muitas lágrimas, mas são lágrimas de gratidão por ver tanta generosidade. Foi lindo de acompanhar essa história. E eu estou trazendo essa essência do padre hoje, contando sobre a história do Vando, porque, volto a dizer, independente da sua religião aí do outro lado da tela, nós tivemos, além de toda essa história de amor ao próximo, de caridade, de olhar, de se colocar no lugar do próximo. Ontem à noite, nós tivemos uma celebração em que, volto a frisar, independente da sua religião. Colocou-se muito sobre a questão de você estar em paz com o seu passado, de você se perdoar, de você conseguir olhar para o seu passado e tá tudo bem com o seu passado. Todos os obstáculos que você passa, eles de certa forma te levam ao lugar que você tem que estar, seja para o bem ou também para as dificuldades que a gente encontra. A gente vai se posicionando. Mas foi tão lindo isso ontem, padre, e veio muito a calhar com o passado do senhor, com toda a trajetória que o senhor traz, com a entrega dessa casa e com o próprio ser humano, né? De conseguir olhar para o passado e ter um novo olhar para o seu futuro. Então, acho que tudo isso vem fazer um desfecho tão bonito desse mês, finalizando o mês. Hoje estamos finalizando, findando o mês, começando no Cerco de Jericó, com essa mensagem, né? Da gente resolver o que está lá atrás para conseguir olhar para frente. Perfeito. Assim, Ana, você me faz recordar as Sagradas Escrituras. São Paulo fala assim, ó, deixando o que fica para trás, eu me lanço para frente. Às vezes, o aprisionamento da nossa alma, as amarras, o que nos faz adoecer, são aquelas lembranças, são aquelas situações que nós vivemos. Muitas coisas da nossa vida, já dizia os romanos, nós não resolvemos, mas administrar é necessário. E 3 características a gente tem que manter ao longo do nosso existir: o sorriso no rosto, a tranquilidade na alma e a leveza no coração. Olha, fica essa mensagem, que lindo falar sobre isso, né? O sorriso no rosto, a tranquilidade na alma e a leveza no coração. Que essa mensagem possa chegar aí na sua casa hoje, que você possa replicá-la para todas as pessoas que você encontrar hoje, amanhã. A gente já vai ter cumprido nossa missão do Chega Mais Interior dessa tarde de sexta-feira. Que lindo poder levar essa mensagem tão positiva para você na sua casa. Mas aí, voltando para casa, padre, quando o senhor pediu a ajuda à comunidade toda, a gente teve aqui 3 engenheiros, toda uma comunidade se dispondo, porque numa comunidade da paróquia, a gente tem diversos profissionais, né? A gente tem um misto de profissionais que norteiam uma comunidade. Todo mundo, então, regaçou as mangas e foi trabalhar. E foi trabalhar. Foi uma unidade, foi uma comunhão, foi assim, a união de muitas forças. E o que mais surpreende é, assim, daquela pessoa que às vezes, não é que ela tem muito, mas ela dá um pouco daquilo que ela tem, e o pouco com Deus se transforma num milagre, numa multiplicação. Eu estava carregando esse dia, eu me dediquei, Ana, para carregar, a fazer o transporte da massa de cimento, né? Porque eu falei, olha, eu também tenho que fazer alguma coisa. E aí, então, nossa, me comove ver essa imagem. Era um dia de feriado, e eu tirei esse dia para ajudar também. Então, é assim, a gente está nessa fase, assim, Ana, é tanta gratidão. A carta aos Filipenses diz que a murmuração, ela traz maldição para nós, mas a gratidão atrai a bênção. Então, por mais que você não tenha ainda aquele almejado, você não tenha o resultado da sua vitória, da sua conquista, continua caminhando. A nossa vida é um grande caminho, nós encontramos tantas coisas, coisas que nos agradam, coisas que nos desagradam, mas temos que seguir adiante, temos que percorrer o caminho, temos que realizar percurso. Eu vejo as imagens do terreno, meu Deus, foi um sábado pela manhã, estava friolento esse sábado, mas mesmo assim, olha as mãos das pessoas ajudando, olha os braços estendidos, e dali Deus já preparava para nós, desse terreno considerado baldio, deste mato que foi capinado, o Senhor levantou uma edificação, mais do que uma casa, um lar com dignidade. Exato. Ao Vando e a sua família. A gente tem aí a planta da casa, vamos mostrar? Tem a imagem da planta da casa, olha lá. Ai, que lindo. Que aí, né,
diversos engenheiros, muitos profissionais se uniram para fazer a entrega, projetar essa casa. E aí também, né, padre, a união de muita gente para que ela saísse do papel e erguesse. E erguesse. Você sabe, Ana, isso mesmo, você disse tudo. Aos móveis, Ana, uma coisa interessante, um senhor doou os portões, porque como ele tem criança, a gente ficava com medo de ficar tudo aberto, né? E tudo, ganhamos os portões, foi uma grande motivação para nós. E depois ganhamos os móveis também, que generosidade. Assim, dele ter os móveis que ele havia perdido tudo, né? Ganhamos a cama, os colchões, até os lençóis. Meu Deus. Nós ganhamos pratos, talheres. Então, nossa, assim, Santo Ambrósio, ele disse que não existe um dever mais urgente do que aquele de agradecer. Por isso eu quero cumprir esse dever com você. Você que ajudou direto e indiretamente, foi mais do que edificar uma casa, foi dar dignidade a uma família, foi pôr um sorriso no rosto, foi dar esperança. O fogo, ele queimou muitas coisas materiais, mas a esperança, ela brotou como um fôlego que fez recriar e renascer todas as coisas. A gente sabe da realidade do bairro Engenheiro Taveira, né, padre? Que é muito difícil, é uma realidade ali um tanto quanto desafiadora para as famílias que existem ali. Como foi crescer nesse bairro? Nossa, eu nasci ali, eu vejo aquelas ruas onde eu corri, onde eu trabalhava, porque eu trabalhei primeiro assim no supermercado ali, carregava, era tão difícil, a gente tinha que pôr naquelas bicicletas cargueiras os alimentos para transportando, levando as famílias, sobretudo os idosos, que não tinham força nos braços ou nas pernas para levar os alimentos. Então minha função era essa, o dia inteiro, eu lembro que eu fiquei queimado assim do sol e tudo, mas a alegria de chegar a um lar e a família ver que aquilo que ela havia comprado, o alimento que ela poderia, assim, de fato, saciar-se, né? Me recordo de uma época que eu vendia cera líquida. Era uma carriola, eu punha a cera líquida, eu vendia aquela cera assim, eu me lembro de quanto eu me sentia digno de fazer esse trabalho. Depois eu fui para cortar cana, eu cortei cana há bastante tempo. Eu lembro quando eu fui, que agora eu sou professor no Salesiano, dou aula no curso de medicina, no curso de direito, das engenharias, mas quando chegou minha carteira lá, antes de eu ter feito os estudos por meio da igreja, o padre Luigi, que é um irmão a quem eu tenho uma gratidão imensa, ele falou: Rivaldo, acho que o senhor mandou a carteira errada, porque aqui está trabalhador rural, não é seu pai que você tem o mesmo nome que ele? Eu falei: não, sou eu mesmo, meu primeiro registro é cortador de cana, e eu me honro, assim, eu me alegro por ter vivido essa experiência e ter somado no meu coração valores profundos sobre o trabalho que dignifica a pessoa humana. E é muito bonito a gente falar sobre isso, porque a gente não alcança a posição que a gente almeja profissional do dia para a noite, né? É uma escalonagem, a gente vai subir nos degrauzinhos e cada função nos ensina uma coisa para que a gente possa, enfim, chegar no nosso objetivo, né, padre? É isso mesmo. E hoje eu estou aqui, assim, sinto muito agradecido. Mais uma vez, você ajudou uma família inteira. Você que nos ajudou, padre, mas eu não pude ajudar, mas só da sua expectativa em torcer por nós, você ter orado, ter rezado, ou se você, não, padre, eu nem fiquei sabendo, então agora você está sabendo, foi uma atitude muito linda de uma comunidade, eu estou ali a 50 metros da Santa Casa de Misericórdia, na paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa, mas eu me sinto honrado de ver que aquelas mãos daquela comunidade que se levanta para louvar são as mesmas estendidas para ajudar. E aí nós temos então o dia da entrega, né? Nós não vamos mostrar a casa dentro por uma questão de preservação também, né? De trazer ali uma segurança para a própria família. Mas aí está a entrega da casa. Ai, que lindo, que emocionante. Esse dia foi muito emocionante, né, padre? Tem uma história, Ana, que diz que quando a gente chegar no céu, o Senhor vai permitir que a gente veja 3 experiências vividas na nossa existência terrena, né? E tenho certeza que o pedido do Senhor padre, que eu quero fazer foi o dia em que essas chaves foram colocadas na mão desta família. Foi muito mais do que uma chave, foi devolver a eles a dignidade do existir. Todos nós vamos passar por essa experiência, padre? Essa experiência. Verdade. Assim, é uma história que eu li, mas eu acho que é uma... Eu mas creio. Olha, nunca mais vou esquecer disso na minha vida. São 3 passagens... Que nós teremos o direito de revê-la ali do lado do Senhor. E havendo isso, com certeza, eu queria rever a sensação do coração entregue, de uma alma planificada,
ao senhor bispo ter colocado nas mãos dessa família. Foi tão lindo, Ana. Assim, eles uniram todas as mãos, as crianças, o pai e a mãe, e nós depositamos uma chave. Muito mais do que uma abertura de uma casa, foi a alma deles aberta ao infinito amor de Deus. Que lindo de ver. Missão cumprida, né, padre? Missão cumprida. É isso. E o senhor acorda, padre, estando aberto para as próximas missões que vão chegar? Como que é essa oração do começo da manhã do padre? Minha oração é assim: Senhor, eis-me aqui, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, o meu coração. E meu lema é assim, Ana, Padre Duracell, descansar só no céu. Esse padre é imparável, ele é imparável. Quando você pensa que ele conclui uma obra, conclui uma missão, fala, agora ele vai... Não. Lá vem ele, movimenta novamente toda a paróquia e volta a dizer, né, independente da sua religião, é um movimento de união de forças, de união do bem, né, para que essa positividade chegue para todas as pessoas, em nível profissional, em nível familiar, em nível social, em nível educativo e também amoroso, né, como o padre ele tem essa missão de levar essa mensagem para quem está em casa. Padre, eu vou dar um recadinho ali e já volto aqui para a gente acabar de falar. Porque, ó, neste domingo, aqui no SBT, dia 2 de agosto, ó, minha gente, já estamos entrando no mês de agosto, às 10 horas da manhã, tem sorteio do Saúde Cap. Com apenas R$15, você concorre a vários prêmios. 45 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. No primeiro sorteio tem R$20 mil. No segundo sorteio, R$30 mil. No terceiro sorteio, R$60 mil. E no quarto e último sorteio, R$200 mil. Faz a conta aí, minha senhora. A senhora investiu R$15 e pode elevar sua conta bancária em R$200 mil. Pensa aí, ó, na multiplicação. É investimento na sua sorte. Então não perde tempo, invista na sua sorte. Ó, acabou o Chega Mais Interior, já vai atrás do seu Saúde Cap, porque é neste domingo às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E ó, lembre-se, ao adquirir o Saúde Cap, você ajuda o Hospital do Amor cedendo o direito de resgate. Então compre, ajude e concorra. Quem sabe você não eleva a sua conta bancária em R$200 mil aí, ó, nesse domingão. É sobre isso, viu? Acredite, invista na sua sorte. Depois manda uma foto bem bonita aqui falando, olha, elevamos a conta bancária porque acreditamos na nossa sorte e somos gratos às oportunidades que aparecem na nossa vida. Vamos ver o WhatsApp agora? Tem mensagem aqui, padre, vamos lá. Ó, Antônia de Buritama, boa tarde. Olha minha filha Nicole, que linda. Ah, gente, olha o tamanho dessas orelhas, só tem orelha. Olha lá. Ah, que coisa fofa. Olha isso. Que lindeza. A gente adora ver os doguinhos aqui. Ângela, boa tarde, minhas culinárias que faço. Beliscão. Ah, que tragédia, hein, Ângela? Sacanagem a senhora mandar isso aqui. Olha, minha Nossa Senhora. Que a gente fica aqui, olha aí, passando vontade agora, Ângela. Ó, Ângela, que bonitona. Volta lá da Ângela, que eu não li, não acabei de ler. Volta, Ângela. Minhas culinárias que faço. Beliscão, ó o beliscão. Torta de banana, um bolinho de chuva. Eu vou tomar café, Ângela. Você é de onde, Ângela? Depois manda aqui que eu vou, se for aqui de Araçatuba, vai eu e o Pato tomar café. Isso. Comer essas delícias. Vamos. Hoje é dia do vira-lata, gente. Olha que legal. Já aproveita aí, se achega no seu vira-lata. Fala parabéns pro seu vira-lata. A gente adora os vira-latas, caramelo aqui. Sueli Ribeiro de José Bonifácio. Ai, Sueli, eu adoro saber que você tá aqui, ó. Eu tenho uns apegos nos telespectador. Sueli é uma delas, tá? Que se não tiver aqui, eu já vou ficar triste. Então tem que estar aqui comigo todo dia e mandar mensagem, viu? Sueli de José Bonifácio. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Você está maravilhosa com essa roupa. Bom final de semana. Ah, até do padre eu recebi elogio hoje. Então, a gente tem que se colocar. A gente não coloca a melhor roupa para ir na missa, para ver Deus. Hoje eu estava recebendo o padre, eu tinha que estar na elegância, a altura do padre. Eu me vesti muito bem para receber, para estar aqui. E para vocês aí do outro lado de casa, né? Que vocês têm que ligar a televisão, ver coisa bonita, não é isso? E eu faço isso todo dia com o maior carinho para vocês. Vamos, Jennifer de Birigui. Boa tarde. Essas são minhas duas princesas, a Yumi e Meg. Ah lá, ó a Yumi, ó a Meg. A Yumi tá toda deitada lá, ó a folga. Parabéns pra eles, viu? Dia de celebrarmos os nossos vira-latas, os nossos doguinhos. Ah,
Vamos prestar atenção agora. Ó a Josiane de Penápolis. Boa tarde, Ana. Por aqui tem sempre essa dancinha do Six Seven. Olha lá, olha lá. Olha lá as dancinhas. Professora, o que acontece? Mais 20, mais 20, mais Ai, que 20, bonitinho. mais 7. Aí é muito fácil. Professora, 6, 7, 20. Ah, que fofuras! Adorei! Nós vamos fazer aqui no Chega Mais, nós vamos trazer essas crianças aqui pro estúdio pra mostrar essas trainingzinhas, porque tá muito fofo isso daí, minha gente, é muito talento aqui, ó, pra gente mostrar aqui na telinha. Põe de novo. Ó o Six Seven. Estou mais calma, fazendo lição. Aí a professora falou, vou fazer a questão. A conta é muito fácil, essa que vocês conhecem. Professora, o que acontece? Mais 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil. Professora, 6, 7. Que bonitinhos. Mais 20, mais 7. Aí é muito fácil. Professora, 6, 7. Ai, Josiane, obrigada por compartilhar com a gente. Deu uma alegria aqui pra nossa tarde. Ai, adorei! Tem mais? Priscila de Adamantina, hoje teve festa junina do CRAS. Estava tudo lindo e maravilhoso, amei. Ah, Priscila, olha que bonitona, Priscila, curtindo a festa junina. Último dia, né, minha gente? Ainda tem, ó, dá pra curtir as festas julinas ainda, né? Estamos encerrando. Ai, eu adoro essa fase do ano. E essas festas são muito gostosas. Tá bonitona, hein? Que bom que você curtiu, Priscila. Rose de Santo Expedito. Boa tarde. Aqui está a carne de porco frita. Olha, padre. Ela falou ontem e hoje ela tá mandando aqui. Olha lá essa carninha de porco. E ela deixou até bonitinha pra gente olhar aqui, pra salivar a nossa boca. Carninha de porco frita, que delícia, limãozinho. Olha, deu água na boca. Rose, coma por mim. Come um pedacinho e fala assim, ó, esse aqui é pra Ana Paris e esse aqui pelo padre, tá? Porque que delícia. Olha só, deu água na boca. Vai mandando no WhatsApp aí, porque ó, a gente tem muito Chega Mais ainda. Nós vamos pro rápido intervalo, faturar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem programação do Cerco de Jericó pra contar pra vocês. De volta com o Chega Mais Interior da nossa sexta-feira, o nosso sextou. Nosso sextou hoje não tem música não, mas também, né, minha senhora? Seu móvel deve estar arrastado aí, porque essa semana o que a gente teve de música por aqui, a senhora curtiu o Chega Mais Interior dessa semana? Depois me conta aí qual foi o convidado que a senhora mais gostou, o que a senhora viu aqui, que a senhora falou, trouxe pra minha vida, gostei. Os meninos de ontem aqui, olha, eles ficaram muito felizes e repercutiram bastante lá nas redes sociais também, então foi muito legal. E uma coisa muito legal são as dicas que a gente sempre traz aqui, viu? Então vamos falar de moda e estilo agora. Sabe aquela hora que a senhora vai se vestir, a senhora olha o seu guarda-roupa e fala, não sei que peça que combina com qual, não sei o que vestir, não sei como vou me posicionar no evento que eu vou, onde eu vou, porque a imagem fala muito sobre nós, né? E aí, Lili Rocha chega com dicas valiosas para te ajudar aí nesse momento. Então, ó, caneta e papel na mão, pega as dicas da Lili, depois replica na sua casa e manda uma fotinha aqui pra mim, tá bom? Tá chegando aí Lili Rocha com suas dicas de moda e estilo. Sexta-feira, gente, eu aqui com mais dicas de moda e eu quero contar pra vocês uma peça que virou coringa no meu guarda-roupa. Nesse inverno, principalmente. E esse inverno de Araçatuba, né, que a gente não sabe, um dia tá 10 graus, outro dia a gente tá com 30, então é uma peça que a gente pode usar muito. É a segunda pele. A gente pensa na segunda pele, às vezes, como só uma térmica, mas não, tem essas agora de tule, que deixa o look bem mais interessante, fora que aquece. Então, assim, é perfeito para o nosso inverno. E tem umas de renda também que são lindas. E a gente consegue usar ela em várias produções. A gente pode usar com aquele nosso velho e querido jeans, com uma camisa e ela por baixo. Sabe aquele look monocromático que às vezes você acha meio sem graça? Coloca por baixo, você vai ver a diferença que vai fazer. Um top tomara que cai também, porque eu adoro top, mas às vezes não dá para usar agora no inverno. Então, coloca a segunda pele por baixo, pronto, resolveu o problema. A alfaiataria, você pode até tirar aquela carinha meio de escritório, aquele jeito mais sério dela, com
uma segunda pele de renda, uma coisa bem bonita. E fora que você pode usar ele durante a noite também, que vai esquentar e dar um charmezinho a mais. E aí, Ana, você costuma usar a segunda pele? Tem algum outro truquezinho que você gosta de usar agora no inverno? Maravilhosa, Lili Rocha. Essa semana eu usei aqui uns 3 dias. Usei segunda pele. Minha senhora, que dica valiosa essa. É baratinho, a senhora vai achar em diversas lojas. Pode investir na segunda pele, porque você vai ter aí, ó, a possibilidade de diversas composições. Esse inverno, que não é muito inverno da nossa região, então a segunda pele, ela chega para trazer essa elegância, esse toque de style aí na sua composição. Excelente dica. Uso muito, viu, Lili? Mas aí, ó, vindo de você, adorei esse tom verde. Já me deu algumas ideias aqui, vou replicar e mostro para vocês. Minha senhora, depois a senhora faz aí na sua casa e manda aqui. Faz algumas composições, fala, ai, vi lá no Chega Mais com a Ana e com a Lili, fiz em casa e fiquei muito bem. Dicas de moda e estilo a gente sempre tem aqui com quem é referência no assunto, que é a Lili Rocha, viu? Adorei, Lili, tô te esperando aqui sexta-feira que vem. Ó, agora a gente vai voltar aqui com o Padre Orivaldo. Para a senhora que ligou a televisão agora, nós estamos recebendo o Padre Orivaldo no Chega Mais Interior, que hoje está contando como que foi a entrega da casa lá no bairro Engenheiro Taveira, à família do Vando, que perdeu a casa em um incêndio. E aí ele bateu as portas da paróquia. Padre, preciso de ajuda. A comunidade, então, se uniu e, então, um novo lar foi entregue a essa família, mostrando aí a essência, né, e a potência, o poder da união de uma comunidade, de entregar um lar para uma nova família e trazer, né, esse respiro de que ainda dá para acreditar e muito no ser humano, não é, Padre? De fato, assim, Ana, fica essa imagem, fica essa concretude, esse resultado de mãos quando se unem e o projeto que se vem como resposta da unidade. Portanto, ali a gente exercitou a caridade. Há uma família numa situação de tragédia depois do incêndio, nada sobrou e a esperança brotou quando as mãos se uniram. E assim eles tiveram a oportunidade de um novo começo. Essa casa é uma transformação da vida dessa família, do Vando, com a esposa, com os filhos. Portanto, assim, nós estamos ainda impactados por essa obra que o Espírito Santo ele realizou pelas mãos unidas da nossa paróquia e de outras pessoas que se uniram conosco nesse projeto. Uma corrente do bem. De fato, nós nascemos para fazer o bem. O mal é um acidente, mas o bem ele existe como princípio. Essa alegria voltou ao coração dessa família porque suas mãos estendeu-se e junto com mãos estendidas transformamos no exército do bem. Eu sempre friso muito aqui, Padre, sobre a independência, né, da religião de quem está do outro lado da tela, exatamente por conta disso. Nós estamos aqui para falar de religiosidade, nós estamos aqui para falarmos, né, do posicionamento do ser humano na sociedade e de acreditar, sim, né, em algo além que pode fazer muito mais por nós, um Deus único que fala sempre. Mas o que eu acho muito bonito na Bom Jesus são as portas abertas, né? O quão a gente encontra portões, portas e corações abertos, seja para qual momento aquela família esteja passando. E o senhor deve receber muitos relatos disso, né, Padre? De que das pessoas perdidas encontraram ali um caminho. Eu me recordo sempre, Ana, ouvindo sua fala, assim, me toca tão profundamente, uma fala de Santo Ambrósio. Ele diz que a gente vai ou pelas águas do batismo ou pelas lágrimas do coração. No popular, assim, no provérbio, as pessoas falam ou pelo amor ou pela dor, Exato. que de fato é isso mesmo, né? Quer dizer, ou a gente vai pelo amor que a gente cultivou desde pequeno, por meio da fé dos nossos pais, daquilo que eles transmitiram para nós, ou se isso não foi possível por um motivo ou outro, chegará o momento em que as lágrimas podem nos trazer de volta. Então a nossa igreja, a gente tem esse lema, assim, nós escancaramos as portas da igreja porque não são portas de madeira nem de ferro, mas são as portas do coração de Jesus que se abre a acolher a todos nós.
E aí estamos para começar, então, 7 dias de portões abertos por 24 horas. Né? Os portões da Bom Jesus vão abrir no domingo e só vão se fechar 7 dias após. E eu quero aproveitar esse momento para dar até um relato aqui sobre como foi o meu encontro com o Bom Jesus da Lapa. E o padre não está aqui hoje somente pela minha presença, né? Como eu sou inserida na Bom Jesus da Lapa. O padre estaria aqui de qualquer forma, porque eu represento aqui, tenho o meu lugar de fala, represento uma empresa de comunicação que tem as suas câmeras abertas para que a população, né, para que a comunidade possa ter prestação de serviço, informação. Mas aqui eu me retiro um pouco do papel de apresentadora e venho com o papel de Ana Maria Paris para relatar, né, o quão transformador é quando a gente abre o nosso coração e nos permite se envolver e deixar levar por algo que a gente não toca, não consegue tocar, mas a gente consegue sentir. Eu cheguei a Bom Jesus da Lapa no dia do meu aniversário em 2023. Um momento muito pesado da minha vida, talvez no momento mais desafiador da minha vida, quando o pai de Ayla já tinha falecido e eu estava muito perdida profissionalmente e pessoalmente. E eu me lembro que nesse dia tinha bastante gente querendo celebrar meu aniversário e eu não estava bem em lugar nenhum. E eu tive o convite de uma amiga, ela já tinha me convidado algumas outras vezes e era uma quinta-feira. E eu desliguei o meu celular e parei na Bom Jesus. E fui lá e celebrei meu aniversário. E aí o senhor chama, né, para cantar o parabéns. E eu tive aquela multidão cantando parabéns para mim no meu aniversário. Aquele dia eu falei, aqui é o meu lugar, é aqui que eu realmente quero estar. E depois eu vivi o primeiro cerco de Jericó, que me coloquei, não sabia muito como colocar isso, e é isso que eu quero falar para quem está do outro lado da tela hoje, porque às vezes a gente está com alguma coisa no coração, tem algum desafio na nossa vida e a gente não sabe como resolver. Mas quando a gente entrega esse desafio, né, para algo maior, que é para Deus, a gente coloca literalmente o pé e Ele coloca o chão. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter um caminho, uma luz, comecei a enxergar uma luz. E eu me lembro que eu chorava muito. Eu entrava na Bom Jesus, eu só chorava. Chorava. Recebia muitos abraços, até que minhas lágrimas foram secando. Eu já conseguia ir à igreja e não chorar tanto. E veio o segundo cerco de Jericó, onde eu coloquei, né, o meu caminho profissional. Porque o meu maior sonho de vida era ter um programa em que eu pudesse ser apresentadora, um programa ao vivo, diário, e isso era muito distante daquele momento profissional que eu estava. E hoje eu estou aqui, num programa ao vivo, diário, com o senhor e falando então da programação desse Cerco de Jericó, que vai ser o terceiro que eu vou fazer. Então agradeço, né, esse espaço, que bom ter esse espaço e eu espero que de certa forma essa história também influencie você que está do outro lado da tela. E esse ano o Cerco de Jericó traz uma mensagem tão linda que é a chave do coração, né, padre? Exatamente. Nossa, Ana, que lindo seu relato, seu testemunho. E o Cerco de Jericó é como a Ana Paris já nos instruiu. São 7 dias, 7 noites de oração ininterrupta, onde sempre estará alguém orando por você e pela sua família, porque a oração tem poder. Ela chega onde nossos pés não pisam e nossas mãos não alcançam. E assim nós fizemos o propósito dessa imagem do símbolo do coração, porque o coração, ele significa muito para nós. Mas um coração fechado, ele não consegue ser adentrado. O coração tem que estar aberto. E como se entra num coração? Tem que ter uma chave. Nós sabemos o quanto é importante a chave. Imaginemos chegando à nossa casa sem a chave, ou tentando ligar o carro sem a chave, ou para abrir o portão sem a chave. A chave, ela abre portas, mas existe uma chave que, colocada nas mãos de Jesus, Ele mesmo abre as portas do nosso coração. Por isso o Cerco de Jericó será assim. O tema é as chaves que abrem as portas do coração. Cada dia nós vamos receber uma parte do coração. A última parte é a chave. E nosso propósito é girar a chave. Girar a chave significa abrir, começar, adentrar, nova oportunidade. Então, deixar o passado, abraçar o presente, projetando com as mãos divinas do Senhor o futuro. Então, o Cerco de Jericó está no capítulo 6 do livro de Josué. E lá ele fala das 7 dias e 7 noites de oração que o povo de Israel fez derrubar muralhas. Hoje são tantas muralhas que
que pode nos atrapalhar. Existem muralhas assim da tristeza, da angústia, do medo, do sentir-se perdido. E então o cerco de Jericó é para que nós nos sintamos abraçados, acolhidos, fortalecidos. Venha fazer esse cerco conosco. Você tem a oportunidade de ir às 6h30 da manhã, o terço, 7 horas a missa, às 15 horas o terço, às 15h30 a missa, às 19h30 o terço, às 20 horas a missa. Aos que não podem ir à noite, podem vir de manhã. Os que não podem de manhã, à noite, podem vir à tarde. Tem sempre alguém orando por você. 21 padres, em qualquer hora da noite ou da madrugada, diante do altar o seu nome estará apresentado. Então você que vem participar, você traz escrito o nome da sua família. Você depositará num coração. Nossas mãos levantar-se-ão e orará para você. As portas, Ana Paris, da igreja se abrirá no domingo, dia 2, às 15 horas e manter-se aberta a qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, durante 7 dias e 7 noites. Toda a nossa igreja estará orando por você. Que lindo! Fica então o convite, a programação está aí na tela e você também pode entrar no Instagram da paróquia, que lá tem toda a programação especificada, né? São 7 dias, então, com 3 horários. Isso nunca aconteceu, né, padre? É exatamente para que todo mundo possa viver, né? A gente sabe que os compromissos são muitos, o tempo hoje é a nossa maior riqueza. E aí, cada dia, então, a gente recebe um pedacinho desse coração, para depois formar esse coração e deixar aí como símbolo na sua casa da chave que abre o seu coração e, enfim, ter esse coração aberto. Que lindo, que bacana. Vamos agradecer também, né, quem produziu esse coração, padre. Nossa, Ana, quantas mãos, porque ao todo ano nós fizemos 5.000 corações. 5.000 corações. 5.000 corações. Fica aqui a nossa gratidão, então, a todos que participaram e que vão possibilitar esse momento, né, para todas as famílias. Ai, que lindo! Vamos viver isso junto e vai contando pra gente, vai acompanhando aí a programação do Cerco de Jericó. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Tem um monte de foto de doguinhos. Vamos ver algumas aqui, passar rapidinho. Caldeira de Pereira Barreto. Oi, Ana, boa tarde. Manda um abraço pra minha irmã Ana Clara. Beijo, Ana Clara, estamos ligados no programa. Dia do Pet, esse é o Thor. Ó o Thor, que lindo. Ai, beijo, Pereira Barreto. Obrigado, Caldeira. Mais? Samile de Oswaldo Cruz. Oi, boa tarde. Essa é minha princesa Pandora. Ó a Pandora, toda linda. Mais? Antônio de Bilac. Oi, Ana. Essa é minha Lilica e minha princesa. Ah, coisa fofa. Gente, que carinho, né? Como os doguinhos fazem parte das famílias. Marisa Bento de Oswaldo Cruz. Boa tarde, Ana. Olha o filhotinho. Preciso de um nome pra ele. A mãe chama Belinha. E ele, como vai se chamar? Vamos dar o nome do Chega Maior? Podia chamar Chega Mais. O Cheguinho. Cheguinho. Pode ser Cheguinho. Ó, fica a minha dica aqui de Cheguinho. Cláudia de Presidente Vencedor. Ó a Pandora dando risada. Pandora, alegria da casa. Gente, olha lá, tá tirando a selfie mesmo, a Pandora. Temos mais? Rose de Santos Pedito. E quando as mãos se unem para ajudar, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo resplandece sobre nós. Que coisa linda, Rose. Obrigada pelo carinho. Obrigada por esse registro. Ai, amei, me emocionou. Gente, a gente vai rapidinho aqui. Vou me despedir de vocês para a gente deixar essa sexta-feira o Padre Orivaldo com uma bênção aí para todos vocês que estão do lado da tela. Vamos nos posicionar em pé, Padre? Para que eu possa me despedir, então, e deixar vocês com o Padre Orivaldo, né, com uma mensagem aqui de uma bênção para todas as famílias. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência dessa sexta-feira. Segunda-feira estamos de volta, temos artesanato e temos também um atleta que percorreu aí uma maratona e vai estar aqui contando pra gente. Padre, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu sempre Ana. fico lisonjeada com a sua presença e muito obrigada por todo o bem que você faz às nossas famílias. Eu peço agora uma bênção de final. Me permita você que está nos acompanhando agora, que as palavras do Salmo 90 cheguem ao seu coração. Você que habita sobre a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diga ao Senhor: sois meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, eu confio em ti. Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, a você nada atingirá. Pois fizestes o Senhor o seu refúgio, tomasses o Altíssimo como defensor.
praga nenhuma chegará à sua casa, porque Deus enviará os anjos para em todos os caminhos te guardarem, para que seus pés não tropecem numa pedra. Ainda que caminhe sobre cobras, víboras, leões e outras feras, eu os livrarei, diz o Senhor, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu responderei, na angústia eu estarei contigo. Hei de te livrar de todos os males e te farei ver a salvação que vem de Deus. Que o Senhor bom Jesus, à sua frente Ele te guie, ao seu lado Ele te guarde, atrás te defenda, acima Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lindo! Com essa mensagem, então, a gente se despede do Chega Mais dessa semana, encerrando o nosso mês. Obrigada, Padre, mais uma vez. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, que seu coração possa ter sido tocado por essas palavras do Padre e que, enfim, a gente possa, ter aí dias melhores, mais positivos. É essa a missão do Chega Mais Interior e se a gente tocou em seu coração hoje, a gente atingiu essa missão. Segunda-feira a gente está de volta, te espero a partir da 1h da tarde. Beijo!